Oi, meu nome é Indiara. E eu sou o Rafael. Desde 2019 produzimos conteúdo no nosso canal, Você Vai Embora, com informações de como morar na Irlanda e fora do Brasil. Nessa edição especial em parceria com a Seda College, trazemos convidados para conversarmos sobre os desafios e realizações de morar na Irlanda. Não, você não está no canal errado, você está aqui no canal da Seda College. Viemos a convite da escola para poder gravar o podcast aqui, o SedaCast. A gente vai contar histórias, trazer histórias de intercambistas que fizeram intercâmbio e que continuam fazendo intercâmbio para você ter uma base aí no seu planejamento. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é o @sevaiembora. Se quiser não, segue agora, tá? É muito importante que você siga. Eu sou o Rafael, essa é a Indiara. A gente fez intercâmbio aqui em 2019, compartilhamos lá no nosso canal, @sevaiembora, tudo sobre o nosso intercâmbio. Então, se você quiser rever, tem várias playlists lá. Playlists. Eita, poxa, não vai sair não. Playlists muito importantes que vão te ajudar durante o processo. E hoje a gente vai conversar com quem, amor? Hoje a gente tá com Fábio e Carol, do A.K.A. Tenho que Viajar. Tenho que Viajar. Essa temporada de atualização de como é que tá o intercâmbio na Irlanda. Exatamente. E é bacana conversar, trazendo a perspectiva de um casal. Carol e Fábio, a gente teve o prazer de conhecer lá no Brasil, São Paulo, conheceu aqui em Dublin. E já estão aqui há quanto tempo aqui na Irlanda? 1 ano e 5, né? Um ano e 5 meses. Já tem um tempinho de história. O tempo voa, não é, gente? Demais. E E hoje aí? a gente vai contar esses perrengues aí, o que aconteceu durante esse intercâmbio, o que é que tá acontecendo. Tem muita história aí. né? Nossa. Vamos começar do começo. De onde vocês são no Brasil e o que é que trouxe vocês lá do Brasil pra Irlanda? Qual foi o objetivo de vocês? Perfeito. Grande, primeiramente aqui, eu queria agradecer publicamente. As nossas inspirações. Vocês. Obrigada demais, gente. Pra quem não sabe, pessoal, quando a gente estava na nossa fase do planejamento, pesquisando as coisas de intercâmbio, a gente encontrou o canal no YouTube que foi sugerido por uma outra pessoa que ia vir pra Irlanda. Falou, meu, você quer vir pra Irlanda? Olha esses Assiste caras. Quem não esse se vai embora? casal aqui. Ai, Pô, que da hora. Cara, né? assisti o primeiro, assisti o segundo, eu falei assim, cara, olha isso. Meu, os caras têm vídeo de tudo. E Que vocês massa, estavam que ainda da hora. fazendo e produzindo. E na hora a gente se identificou. Falou, meu, vamos assistir. E a gente, tipo, fazia o Se Vai Embora Flix. Eu se vai Ela embora. tava na Flix, televisão, vai embora, Flix, até minha mãe pô. assistia Que também. massa. Como E é é sua engraçado mãe? que... Valda. Beijo, dona Bel. É engraçado que quando a gente tá gravando, a gente não tem a dimensão de que tá chegando em muitas pessoas, até a gente ver elas pessoalmente. Né? E é muito gratificante, né, amor? Saber Sim. que a gente tem ajudado as pessoas, contribuído aí no processo. Gente, isso chega. Como Isso vocês estão fazendo hoje no Instagram de vocês. Exatamente. Se você ainda não segue, tem que seguir o Tenho que Viajar no Instagram e também no YouTube. É isso aí. Então, é agradecer já, meu, Obrigada. de verdade. Vocês foram as pessoas, até hoje, né, são eu e a Inspirações Carol, pra a gente tá produzindo, a gente fala que vocês são as referências Ah, aqui da Irlanda. obrigado. Mesmo vocês não estando aqui na Irlanda, mas, cara, quem consumiu o conteúdo de vocês... Obrigada. Vai não arrasar. Exato. Obrigada. Parabéns, de Fiquei verdade. sem graça aqui. Como é que lida, né? Sou Não, meio a gente- tímido, não é mesmo? A gente esperou esse momento para poder agradecer, gente, porque Pô, que realmente obrigada. um trabalho bem feito, de pessoas que se dedicam, a gente sabe, a gente tá nesse meio, não é fácil não. Né? A gente receber tanta coisa e ter que preocupar com fazer um melhor trabalho, fazer a pesquisa antes Sim, para não passar uma sim. informação de qualquer jeito é muito importante. Então, se sintam privilegiados. Obrigada. Obrigado. É uma honra Obrigada. estar aqui. Aí atualmente vocês também, como a gente fez no passado, vocês compartilham a experiência de intercâmbio Exato. com a galera, né? Conta aí, amor. Como então, é que tá sendo isso? nós produzimos conteúdo no Instagram também e no YouTube. A gente mostra a correria da nossa vida, nossa rotina de trabalho, de estudo. Tudo a gente posta e ajuda a galera da mesma forma que vocês ajudavam, né? Com conteúdo educativo Sim, também. sim. Respondendo dúvidas que vem a todo momento. E como é que tá isso hoje, atualmente? Fala pra galera aí. Atualmente na Irlanda, tá valendo a pena fazer intercâmbio? Tem valido a pena vocês saírem de lá da casa de vocês, abandonar a família? Não abandonar, mas Abandonar é muito forte. morar triste. morar distante da família e tal, passar pelos perrengues de intercâmbio. Tem valido a pena? Tá valendo? Tá, cara, eu acho A que gente tá muito. desde o momento no que a gente decidiu que a gente queria fazer intercâmbio... Eu vou pedir pra tu encostar só um pouquinho no microfone. Aí. Beleza, melhorou. É ao vivo. Desde o momento que a gente decidiu que a gente queria fazer intercâmbio e até o momento que a gente chegou aqui, passou muitas dificuldades que todo estudante, quando passa, as coisas não são fáceis, mas até hoje a gente nunca se arrependeu de ter tomado essa decisão, mesmo nos dias difíceis. Sim. Né? Porque tem uma coisa que eu sempre falo,
que isso acontece comigo, tá acontecendo na minha família, que às vezes uma pessoa da família fazendo intercâmbio, ela pode mudar a vida de 5 ou 6 da mesma família. Sim. Né? E eu tenho bastante sobrinhos, irmãos, a Carol também. Então isso motivou eles, agora eles sempre perguntam, e alguns já querem vir, a gente fala, calma aí. Que massa, que massa. Calma, então, na minha opinião, vale a pena demais e a gente nunca se arrependeu de ter tomado essa decisão. Não é uma experiência fácil, né? É complicado você abrir mão de tudo que você tinha, às vezes de uma carreira, né? De uma vida estável para poder vir para cá, mas pra gente, assim, desde que a gente chegou, Deus abençoou demais, a gente passou perrengue e tal, mas não foi um perrengue que você fala, cara, não deveria ter vindo, assim, foi tudo, parece que foi tudo desenhado, assim, pra dar certo pra gente, e até agora tá sendo assim, graças a Deus. Por que vocês escolheram a Irlanda pra vir? Qual foi o objetivo? Assim, eu vou pra Irlanda. O que é que vocês buscaram quando vocês estavam vindo pra Irlanda? Quer contar essa parte? Cara, a Irlanda não estava programada. A gente, até o momento, a gente não conhecia a Irlanda, a gente não sabia nada, a gente sabia que tinha programas de intercâmbio, mas a gente nunca teve, né, tinha vontade, queria aprender inglês. Canadá, Estados Unidos, eu nunca tinha pensado na Irlanda como um destino para intercâmbio. Exato, e aí a nossa história mudou, infelizmente, com a pandemia. Né? A pandemia mudou a vida de muitas pessoas. E graças a Deus, na nossa família, a gente não teve nenhuma pessoa assim, a gente nunca perdeu nenhuma pessoa lá por causa da pandemia. Mas eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava numa grande farmacêutica e a gente, até o momento, queria escolher e trilhar a pirâmide organizacional. Né? Você começa, você vai subindo, até chegar num cargo. E em algum momento da pandemia, eu era estagiário, eles entraram em lockdown e aí eram 34 estagiários e aí eles mandaram a gente para casa. Eles falaram, vamos ficar um mês, né? No começo da pandemia, depois vocês vão voltar, tudo tranquilo. E aí depois que passou um mês, né? E eu mandava mensagem, e aí, vou voltar, porque eu queria trabalhar, né? Eu precisava, eu tava estudando, pagava faculdade, ajudava os meus pais e eu falei, qual a área de vocês no Brasil? Eu era da área financeira, eu trabalhava em planejamento financeiro. E você, Fábio? Eu era da área de administrativo, área de logística, e aí fui trilhando os outros caminhos também. E aí, o que aconteceu? Eles, um lindo dia, eles mandaram mensagem pra mim e falou assim, Fábio, você não vai precisar voltar mais pra empresa, porque a gente tá demitindo todos os estagiários. Poxa, o pobre do estagiário, né? Coitado. Eu falei, cara, como assim? Eu dei tanto sangue aqui, você não consegue me ajudar, né? Ele falou, cara, não consigo salvar nenhum de vocês vão ser demitidos. E é isso. E aí, eu não fui lá na empresa pra me despedir de ninguém, porque não podia. Né? Tava na época pandêmica. E aí eu fiquei muito frustrado com isso, né? Porque eu falei assim, poxa, trabalho na empresa há tanto tempo, me dedico, né? Dou sangue, porque geralmente estagiário tem que mostrar, né? Trabalha mais que todo mundo, ganha menos que todo mundo, né? Eu era até delivery lá, administrativo ia lá, busca um café, faz tudo. E aí eu lembro que eu fiquei muito, muito chateado, porque, sabe, assim, acho que todo mundo já teve algum momento em qual você se dedicou em uma coisa e aí você vê e fala, cara, não deu certo. E aí foi numa tarde, né, e aí quando foi à noite eu liguei pra ela. Sim. E tipo, era meia-noite, as nossas conversas eram quase meia-noite, 1h, porque tinha rotina, ela trabalhava. E aí eu liguei pra ela e falei assim, fui mandado embora e tal. Aí ela, como assim? Foi mandado embora? Vocês não moravam juntos no Brasil? Não. A gente começou a morar junto aqui mesmo. Nossa. Foi a primeira experiência. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra ela e ela falou, mas como assim você trabalhava tanto e tal? Eu falei, infelizmente fui mandado embora e preciso pagar a faculdade. Faltava 6 meses pra eu terminar. Eu falei, cara, 4 anos eu não vou deixar. Sim. 4 anos, né? E aí, nisso, tinha um colega que ele, por um acaso, e hoje ele não tá aqui, mas ele cogitou de ir pra Irlanda. Falou, vou pra Irlanda. Eu falei assim, Irlanda? Onde é que O fica? que é isso? Que é o que ela falou, né? A galera vai quer ir pros Estados Unidos, Canadá, sim, papapá. Aí quando a gente falou, Irlanda, o que é Irlanda, cara? Aí depois que você descobre, que você vê, não dá pra dizer, né? Aí chegou lá no canal. Aí você vê que você vai embora. Cara, aí conta agora a parte que a gente definiu, assim, que foi tão rápido que a gente queria fazer. Então, assim, a gente sempre teve eu sempre tive, desde adolescente, esse sonho de fazer intercâmbio, mas eu achava que não era possível porque, tipo, minha família não tem grana, família, né, humilde. Então, a gente não... Era meio que impossível. Meus pais nunca imaginaram que isso fosse acontecer. E aí, a gente decidiu, assim, coisa de um mês. Acho que nessa noite a gente já falou, vamos fazer esse negócio, vamos.
vamos pesquisar Irlanda. A gente pesquisou Irlanda, Austrália na época, né? Canadá. A gente pesquisou tudo e a gente falou, pô, acho que a melhor alternativa pra gente agora é a Irlanda. Aí, assim, questão de 3 meses, a gente montou todo o planejamento, Sim. a gente pesquisou a fundo, consumiu o conteúdo de vocês, foi o principal que a gente consumiu. A gente viu todos, de verdade. A gente assistiu, todos, sério mesmo. todos. A gente consumiu tudo assim, a gente falou, cara, vamos. A gente vai pra Irlanda. E aí a gente fixou uma data, mas aí piorou a pandemia. 2 vezes né? a gente postergou. 1 ano a gente postergou. A gente ia... Mala era pronta, tudo pronto. 2020 que a gente ia vir. É isso. Era tipo setembro de 2020, mas a pandemia piorou. A gente teve que vir só em 2022. Sim, mas sim. foi assim muito rápido o nosso planejamento. E a gente, né, deu tudo certo. Assim, a Exato, gente que bom. planejou assim de um jeito que a gente fala, cara, a gente fez tudo na ponta do Planejou lápis. certinho, né? E deu tudo certinho, Ponta do assim, lápis, bateu tudo que a gente pesquisou. A ideia do podcast esse ano, né, essa edição, é muito atualizar como é que estão as coisas Sim, por aqui. Porque sim, vai sim. mudando. Acho que a experiência Total. de cada um vai trazendo ali a perspectiva, né? Ah, olha, a experiência de Carol e Fábio é única. Ninguém vai ter igual. Não. Exato. Como a minha de Rafa também foi muito única. Exato. Como é que tá sendo pra vocês esse início, né? Como foi o início e como é que tá sendo, por exemplo, a questão de trabalho hoje em dia? Quantas horas estão conseguindo fazer? O que é preciso aí hoje em dia pra sobreviver? Sim. Viver bem, vamos Sim, dizer. sim. É, o que o pessoal sempre fala, dá pra viver com 20 horas? Não dá. Sim, dá. você vai conseguir pagar suas contas no máximo, mas não vai sobrar €1 pra você fazer nada. Então, o ideal realmente é você trabalhar as 40 horas. A gente tá no mesmo trabalho desde que a gente, depois de 2 meses que a gente chegou, a gente tá no mesmo até agora. Que massa. Sim. Lá Vocês fazem o quê? a gente trabalha numa empresa que presta serviço para o aeroporto, que é de catering assistente. Vocês falavam inglês quando vocês chegaram? Não. Zero. Zero. E pra trabalhar nesse lugar, precisava ter inglês? Precisava. Agora explica pra galera que é possível você arrumar um trabalho no início ali do seu aprendizado de inglês. É possível. Como é que foi que vocês conseguiram esse trabalho? A gente... Eu acho que também vem muito do que a pessoa quer fazer aqui, né? Como a gente estava conversando, a partir do momento que você escolhe a Irlanda e vir fazer isso aqui, já começam os desafios. Né? O meu primeiro desafio aqui na Irlanda foi trabalhar de barman, fazer Garçom, drink, né? Sem garçom, saber e eu falar não bebo. nada. Eu não bebo, eu não sei preparar coquetel, não sei preparar drink, mas era o que tinha. E aí eu fui pro primeiro evento e fiz, foi um desastre, derrubei um monte de coisa. Cara, foi um desastre. Com Mas quanto tempo você conseguiu esse trabalho? acho que foi na semana que vem. semana. Na No caso, na você semana chegou seguinte. e semana na outra seguinte. você conseguiu o trabalho com uma semana. Uma semana. E aí depois que eu consegui o trabalho, aí eu chamei ela pra ir, a gente foi junto e aí começamos a entender como é que funcionava. Mas eu acho que, o que eu digo pra muitas pessoas, às vezes, elas querem chegar aqui na Irlanda e pensam que vai ter o mesmo trabalho que tinham no Brasil. Só que você tem a diferença, um gap muito grande, porque você não tem inglês, tá aprendendo. Você é um não consegue- bebê, né? Eu consegue falo que você é exigir um bebê muita aprendendo coisa. a falar. Você não consegue exigir muita coisa logo de cara. Então, às vezes, você tem que aceitar alguns trabalhos sem reclamar para você poder entender como funciona o mecanismo e depois você começar a trilhar o seu próprio caminho. Então, eu acho que o caminho aqui na Irlanda não tem essa de, tipo... eu não consigo, porque a partir do momento que você pisa aqui, tudo bem, tem a escola, tem tudo o suporte, tem o apoio, mas tem coisas que só você vai poder fazer. Sim. Se você vai lá no dia do GNIB, lá, pô, tô com medo, não sei, não tem ninguém pra ir E pra eu ti. acho que é esse o grande diferencial do intercâmbio. Porque Sim. no Brasil a gente pode ter situações que a gente fala inglês, mas são poucas. E aí quando eu vejo assim, né, hoje eu trabalho com intercâmbio e tal, consultoria de intercâmbio, e a galera fala, alguém vai na imigração? Não, gente. Não, é você por E você. é essa experiência que vai fazer com que você aprenda o inglês. Porque você vai no susto. Eu lembro que a primeira vez que eu falei inglês foi indo abrir a conta no banco. Que aí eu realmente conversei com o cara, começou a me perguntar meu nome e as coisas, e eu ficava assim, ai meu Deus. Mas eu tinha que falar, porque era eu e ele, e Rafa tava falando com outro agente na hora. Então, são essas experiências que vão destravando e que a gente vai falando, olha, agora, depois de 8 meses, a gente fala, olha, Não, que eu já sei. E eu vi o vídeo também, você saiu, você ficou toda feliz, falou, pô, minha experiência, falei sim, inglês. sim. Não é? muito Isso não é? e é muito isso. Mas como foi esse emprego atual de vocês hoje? Que vocês trabalham juntos? Como foi que vocês conseguiram ele? Mesmo com o inglês ainda meio capenga, assim. A gente começou trabalhando de cleaner. Sim. Todo mundo que chega aqui sabe que é cleaner, Sim. que é KP, né? Sim. Trabalhou Sim. bastante KP. Eu não trabalhei de KP porque eu já fui me encaminhando Foi tentando ali. fugir. Fui tentando fugir e consegui. Mas a gente começou trabalhando em eventos ali tem muitas corridas de cavalo aqui, né? A gente sabe, tem muito Tem aqui. muito. Eles apostam muito, né? Cavalo, cachorro. Os eventos chiques. Cachorro? Tem evento chique aí da galera. A gente começou a fazer esse trabalho, né, só para conseguir o PPS, ter documentação para depois a gente migrar para um melhor, mais seguro e tal. A gente fez bastante evento até, né? Sim. Mais de um mês, eu acho. Mais de um mês, né?
E aí, no caso, assim, a gente fez esses eventos, depois a gente trabalhou com cleaner, e aí surgiu essa oportunidade. A gente conseguiu esse emprego através de uma agência, que inclusive as pessoas ainda perguntam muito pra gente sobre isso hoje. Hoje essa agência não tá mais contratando estudante. A empresa que a gente trabalha, eles não estão mais contratando estudante, mas na época a gente conseguiu. Não sei o que acontece, mas todo lugar que a gente chega sempre tem um brasileiro, nas agências, inclusive. Nessa tinha uma brasileira que ela ajudou a gente a entender como preencher a ficha, toda essa parte. A gente fez uma entrevista e era um rapaz indiano, né? Ele era indiano, então foi assim, a primeira que a gente fez em inglês, mas foi muito tranquilo a ele. A gente ainda fez em casal a entrevista. Sério? Todas as entrevistas que a gente fez aqui, a gente sempre fez juntos. Sério? A gente sempre conseguiu fazer, tipo, Então a gente vocês sempre trabalharam juntos? Sempre. A gente é um casal e eles deixam a gente, né, fazer entrevista junto, tudo junto. Começa junto, treinamento junto. Tudo junto, de Que verdade. massa, que massa. E aí, depois que a gente fez isso, como é pro aeroporto, tem uma burocracia, assim, maior, né? Em questão de guarda-veste, várias Segurança, coisas, essas é. coisas. A gente demorou, acho que umas 2 semanas pra começar. Quando chegou lá, assim, não tinha quase nenhum brasileiro nessa empresa que a gente trabalhava, então a gente teve que se virar. Eu não falava nada. Zero. Tipo, me tremia. Eu entendia, esse era meu problema, eu entendia, mas eu não conseguia falar. No começo a E gente ele era um falava e eu casal. não entendi. No começo a gente era um casal assim. Se você fala inglês, você fala pra ela e eu te respondo. Era Entendi. assim. É que ela entendia Era muito. assim que a gente se virava. Mas eu não sei o que era, eu conseguia falar, mas eu não prestava atenção no que a pessoa falava. Então a gente sempre junto foi dando essas coisas. Falava, pô, então, Carol, entende aí, eu falo se precisar. Você É fala. massa, né? A logística é bacana. A Pelo logística menos isso, né? Boa. Então, aí, nesse caso, a gente conseguiu esse trabalho. E aí, foi lá que a gente conseguiu evoluir mais. Porque a gente ou falava. E aí, você tinha que se virar e aí foi indo. E vocês conseguem fazer quantas horas semanais? Eles permitem o que é o certo Por lei, mesmo. né? Tipo, Não 20 dá. horas e 40 horas durante o verão. Fora do período do verão, porque pra quem não sabe, se você tá aí planejando intercâmbio pra vir pra Irlanda, o período que você pode trabalhar 40 horas é de junho a setembro, Isso. 15 de dezembro a 15 Aqui de janeiro. exato. Algumas empresas Abrir podem exceção, abrir uma exceção ali, ou a pessoa ter 2 trabalhos. Fora desse período do verão pra completar as 40 horas Sim. ali. Como é que vocês fazem com essa logística? Então, agora a gente tá nas 40 horas, a gente fica Sim, só que é verão. em um lugar. Mas, geralmente, quando a gente tá nas 20, a gente tenta arrumar alguma outra coisa pra complementar. Acho que quase todo mundo aqui, que é o que a Carol comentou, se você tiver 20 horas, você só vai pagar as coisas que você precisa. É o aluguel, vai fazer o seu mercado. Parou. Só. Não vai pagar uma viagem pra Paris, Não, não é? exato. Eu estava em Paris recentemente, fiz uma viagem. Demorando pra ir pra Paris, hein, gente? Demorou. 1 ano e 5 meses depois a gente conseguiu juntar um dinheiro pra vir pra viajar. Dá pra juntar dinheiro, tipo assim, você pode pensar assim, poxa, eu quero juntar uma grana, vou trabalhar, eu quero salvar o dinheiro que eu investi pro intercâmbio, mas eu também quero viajar, não vou só ficar guardando dinheiro e trabalhando. Atualmente, dá pra fazer isso? Dá. A gente Pior que consegue dá, fazer. a gente consegue. Mas assim, vem com alguns métodos, né? Não é só... A pessoa já tem que ter um planejamento financeiro, uma organização financeira, que isso é muito importante, isso a gente como casal... Sim. Toda sexta-feira, para muitas pessoas que não sabem, que a maioria das empresas a gente recebe semanalmente. Sim, né? sim. Então, ou semanal ou quinzenal, que é o mais comum aqui. Então, toda sexta-feira, é um ritual. Sim. Toda sexta-feira de manhã, eu e a Carol, a gente senta na frente do computador, vamos organizar as finanças. Isso a gente tem sempre, desde que a gente chegou na Irlanda, né? Eu fico mais nessa parte financeira, vendo isso, vendo aquilo. E Só a elas... parte que gasta. Mas é com consciência, então isso também é muito importante. E dá sim, Rafa. Algumas pessoas às vezes falam que não dá, mas depende muito do estilo de vida. Exatamente. É muito importante. E eu acho que assim, Exato. como vocês planejaram lá no Brasil, foi uma coisa que ajudou muito eu e Rafa na nossa época. A gente já tinha um planejamento e passamos por muitas privações pra estar aqui. Exato. Só que eu acho que quando você chega aqui, você tem que pensar o depois daqui, o além daqui. Não dá... Beleza, gente, vamos viver o presente, é ótimo, mas né? A com vida tá calma. aqui. Mas dá uma segurada, não meter o louco e ir de vez e não guardar nenhum dinheiro. Vou viajar Acabar os todo 2 mês, anos e não dá. aí? Porque Exato. acontece muito isso. Acontece. Acaba os 2 anos, e aí, o que é que eu vou fazer agora? A pessoa não sabe, não tem um dinheiro guardado, não tem nada, então é muito importante estar ali pensando à frente. Exato. E é bom saber que vocês estão pensando demais. à frente. Agora me conta. Antes de tu entrar nesse assunto, eu acho que a galera sempre se questiona em relação a custo de vida. Aham. Então, antes de tu entrar nessa pergunta, eu vou falar de detalhes, eu vou falar de números. Vamos. Quando eu e a Indy tava aqui e a gente queria juntar a grana, a média do nosso custo de vida era de 700 euros cada um. Então, era 1.400 euros casal. Então, a gente pagava ali 800 euros no estúdio. 850. 850. Aí o supermercado ficava ali em torno de 80, 100 euros. A gente tinha conta de água, né? Tinha conta de luz. Não, só conta de energia, que era a cada 2 meses. A cada 2 meses a gente tinha conta de energia. A gente pagava o quê? 100 euros?
Não, 60, 80 no inverno. Porque a gente Depende da estação. Só pra Mas você a ter gente era noção. muito econômico, a gente nunca ligou o A heater gente em casa. nunca ligou o heater. O heater é o aquecedor da casa, porque a gente queria economizar. Então a gente mantinha essa média. E eu conseguia fazer, trabalhando ali de segurança, uma média entre 1.500 a 2.000 euros por mês. E a gente trabalhando no supermercado fazia quanto por mês? 1.400 a 1.800. Não chegava os 2.000 de Rafael, porque segurança ganha um pouco mais. Mas Então esse dinheiro que restava, a gente guardava todo. Aí eu queria saber se vocês podem dar um parâmetro pra gente, assim, um pouco detalhado, mas bem breve, assim, do custo de vida de vocês hoje. Atualmente. Eu acho que na questão Porque na de nossa época era uma aluguel- coisa, agora é outra, mudou um pouquinho. Mas os mudou um preços. pouquinho só, mas não tanto, né? Assim, eu acho que na questão de aluguel, dependendo do lugar que você mora, de como que tá bem mais caro. Porque eu acho que hoje em dia tá quase impossível achar um estúdio nesse valor que vocês acharam. Impossível. Né? Então, eu acho que o nosso... Você que vai conseguir responder mais essa parte. Mas, assim, o nosso custo de vida... Quanto vocês pagam no aluguel? Eu tenho um custo semanal. Semanal. Tenho um custo semanal, assim. Aí a gente faz depois a continha, que é o melhor em matemática, tá? Não precisa nem fazer exato, só uma média. Não, um aluguel é 650 pra cada. pra cada. 1.300. 1.300. Mas é um estúdio ou a É casa? um estúdio. Mas aí fora as contas também. Mas a casa é perto do centro ou um pouco mais 20 afastada? minutos. 25 Ah, minutos. É perto. D5. É D5 onde a gente É mora. perto. É 25 minutos de quê? De ônibus. De ônibus? Andando é 1 hora. Andando não dá. De ônibus nunca foi, não. Aí vocês gastam com transporte público também? Não, Sim. vocês só Gastam. tudo andando. Como é que tá agora o transporte público Ainda por tá mês? €1. Ainda tá €1. €1 Por, a cada passagem, isso. Pra quem é estudante. Por É. mês tá Pra dando quem é quanto estudante. isso? A gente coloca A 12 gente por coloca semana. 12 por semana, 12 então por mês... baratinho. Na nossa época era mais caro. 48, 50 euros, vai. 50 por No total, mês. quanto é que vocês gastam em casal, uma média? Por mês. Vamos lá. Mercado, Vamos anotando aí, baixo. gente. 650. Por casal? É. Tá, o aluguel 1.300, mais 80, 60. Pro mercado agora a gente percebeu que deu uma Tá quase uns aumentada 200 nas pra coisas, mercado. então Sim. a gente tá deixando... 60 por semana 60 no por mercado. semana. 60 por 60 semana por no semana. mercado. Lembrando que esse é um preço arredondado, tá, gente? Eles estão falando, a gente falou esse preço arredondado. Pode ser um pouquinho Sim, mais, pode um ser pouquinho mais, pode ser menos. E tudo depende do seu estilo de vida. Exatamente. no caso, né? Uma Aí, estimativa. uma estimativa total, assim. Quanto que dá? Uns 1.700 euros? Já que 1.300 é só do aluguel? Por pessoa, acho que daria uns 850. 850. Dá. 850 por pessoa. 1.900 euros, perfeito. então. Isso aí, dá. 1.900 euros. Se tem duas pessoas trabalhando e É ok. 40 horas, Sim. é ok. É Ainda legal. dá pra guardar uns Dá 1.000 pra euros guardar. no mês, Nossa, hein? 40 é legal. Ainda dá pra E guardar. eu faço Sim. questão de falar isso, gente, porque quando eu tava no Brasil pesquisando pra vir pra cá, eu olhava o custo de vida de todos os youtubers que falavam sobre custo de vida, porque eu queria ter um parâmetro se eu ia conseguir juntar o dinheiro que eu passei 3 anos juntando. Exato. A Indy trabalhou muito. A Indy pegou o dinheiro da rescisão dela inteiro pra poder a gente vir pra cá. Eu trabalhava em 3 empregos, então eu queria refazer essa grana. Então acho que muita gente que tá nesse estilo de vida que a gente tava no Brasil se pergunta em relação a isso. E eu acho muito importante falar. Muito Agora importante. a gente passa pra... Não, Mas rapidinho. dá pra Vocês já esperar. viajaram pra quantos lugares depois que estão aqui? Agora com ela. Ai, peraí, deixa eu fazer as Eu coisas. sei que teve Paris, teve Lisboa, teve umas viagens. Vamos primeiro, a primeira Londres. que a gente foi pra Londres, Madrid, País de Gales, aí depois Edimburgo. Edimburgo, Lisboa e Paris. 6. 6. Aí, em 1 ano e meio. Então, E isso também porque a gente tava pisando Também, no freio. também. Por mas mim, eu ia todo Dá mês, pra ir mas- mais. E é muito importante ter isso do objetivo, que é uma coisa que eu pergunto muito, porque quando eu e Rafa, a gente escolheu Irlanda, um dos motivos era poder viajar Sim, pela Europa. É muito mais fácil. O Ryanair tá aqui pra salvar a gente. Exato. Tem várias companhias aéreas low cost. Pra quem não sabe, a Ryanair é uma companhia low cost que é irlandesa. Então, da Irlanda é muito mais comum. Tanto é que quando eu morava na Irlanda, eu só sabia da Ryanair. Aí, agora que eu saí, eu sei de outras. EasyJet, Wizz Air, Vueling. Aer Lingus, Vueling. Mas na Irlanda, eu acho que ainda é o mais barato é a Ryanair. sempre. Massa. Vocês chegaram a compartilhar casa também por aqui, não? Não. Direto estúdio? Desde que a Direto. Gente, que paz. A gente tá no mesmo estúdio desde que a gente chegou. Vocês só moraram em uma casa. Só. Inclusive, a gente começou em um estúdio e a gente Que trocou era de estúdio. Era na bem mesma pequenininho. casa. Era bem pequenininho. Era Aí bem pequeno. A gente tem era, vídeo lá. tipo, tudo junto, assim. Vocês são A sortudos. cama comendada com fogão, geladeira e já o banheiro. Aí agora a gente tá num pouco maior, que aí tem a São divisão dois, entre né? o quarto e a cozinha. Cara, e a Então sala. vocês nem tiveram perrengue de dividir casa. não. Tivemos. Talvez, assim, vamos lá, porque é uma coisa que eu também trago muito, né? Quando eu lido muito com casais, acho que por eu e Rafa ser casal, É, né, é a mesma conversa coisa muito. com a gente, sim. E assim como a gente, vocês também moraram juntos aqui. E uma coisa que eu acho importante também quando você vem em casal é que os dois tenham esse desejo de Sim. fazer intercâmbio. Exato. Não adianta Carol, Não. eu quero morar na Europa e Fábio não querer, porque se você vai pelo outro, o primeiro perrengue eu acho que você vai acabar culpando. jogar na cara. Eu Joga vi na cara. casamentos de Destruídos, anos né? terminando no intercâmbio.
de 10 anos e tal. Então, tipo assim, eu e Rafa, quando a gente chegou aqui, a gente tinha o quê? 3 anos juntos. Esse ano a gente completou mais tempo morando na Europa juntos do que no Brasil. Caramba, a gente tinha 3 legal. anos juntos Que e agora chique, a gente... E vocês não moravam juntos também, né? Não. E a gente tem 7 anos juntos e 4 anos já na Europa. Que legal. E pra mim foi um desafio, né? Porque eu sou cheia de mania, gente. Gente, eu sou cheia de mania. Eu sou legal, mas assim, eu sou em casa, eu sou cheia de mania, eu sou chateada. E pra vocês foi difícil, assim, a convivência aqui, alinhar a expectativa de intercambista, que vocês casaram, né? Agora saiu o pedido de casamento, mas já casou. já é Já, casado, não, né? gente, a Então, gente não teve dificuldades, não. A gente é muito tranquilo, assim, a gente sempre teve a vontade de morar junto. Inclusive, se a gente não tivesse vindo fazer o intercâmbio, a gente já teria casado e morado junto lá no Brasil. E a gente se dá muito bem, assim, antes de a gente ser um casal, a gente é muito amigos. Boa. Então, a gente alinha tudo, né, tudo que a gente pensa. A gente conversa muito. A gente conversa, tipo, muito sobre tudo, então a gente não teve nenhum problema, assim, de falar, não queria isso, não queria aquilo. A gente sempre é muito alinhado, então, assim, a gente nunca teve nenhum problema. Até porque A gente também... mal briga, na verdade. É daqueles casais que um tá tomando banho e o outro tá sentado ali na privada, conversando sobre como foi seu dia e tal, né? É tipo indie, né, amor? Sim. Entra no banheiro lá, deixa aberto, né? Tá Fecha nem a aí, porta. Mas é porque também a gente, desde o Brasil, a gente já tinha essa proximidade, porque, praticamente tudo que a gente fez foi pra ficar junto, né? E hoje a gente tá podendo viver esse sonho aqui e morando fora, né? Que foi, a primeira coisa que a gente alinhou foi isso, tipo, a gente vai pra um outro país, mas a gente precisa manter a proximidade, né? Sempre porque a acomodação já é pequena. E aqui as amizades que a gente faz, a gente tem que manter, porque é muito importante. E eu falei, imagina na primeira discussão, você vai pra onde? Não tem como. Não tinha nem sofá. Eu acho que aqui é muito vai o racha, no sentido da relação, porque assim, Total. a gente não tem aquilo de, eu vou pra casa de uma amiga. Porque, por mais que você tenha amigos aqui, Mas não pelo é menos assim. pra mim, não é a mesma Exatamente. rede de apoio que a gente tem no Brasil. Porque todo mundo tá vivendo sua vida, todo mundo também tá no intercâmbio, todo mundo também tá nos seus desafios. Exato. Então você não tem casa de parente, não tem casa de mãe, não tem casa Ninguém de vai pai, ter tempo pros não tem seus casa de problemas, né? amigo. E outra? Então resolve ou resolve. E é o que você tinha comentado, eu vi um post seu faz um tempo já, que é o que a gente passa. Você vai ficando mais velho, você vai... mais seletivo. Cara, eu lembro que tu comentou, falou, nossa, acho que eu tô ficando mais velho, porque eu tô começando a escolher muito bem as pessoas que eu quero estar do meu lado, e não é todo mundo que não é é pra todo mim. mundo. Muito isso. Né? Então, isso aqui na Irlanda, a gente é muito disso, assim, a gente faz a amizade, a gente tem muitas amizades com as pessoas que a gente conheceu ainda no Brasil, viemos pra cá, nos apresentaram as coisas, e hoje a gente mantém uma ótima relação, e é o que eu falo, que aqui também você tem que saber muito, muito, muito com quem você quer andar. E é muito isso porque quando Até porque pra você se perder é muito fácil. Aqui é... Muito. É aquela coisa que eu falo, eu converso muito com o Rafa, que às vezes a gente conhece uma pessoa aqui e a gente não sabe quem ela era no Brasil. É só o que ela tá falando que ela era no Brasil. Exato. Então é muito complicado deixar uma pessoa entrar na sua vida assim, sim. pra falar, nossa, tá aqui no estúdio de vocês, que é pequeno, vocês não Exato. tem como dividir espaço. Não é qualquer Então tem pessoa que confiar, que né? a gente deixa entrar. Sim, a gente é muito seletivo com a amizade, a gente procura ter amizade com pessoas que têm, assim, o mesmo pensamento que a gente, que tem o mesmo objetivo, assim, né, parecido de vida, que tem uma história, assim, que a gente sabe, esse casal construiu uma vida juntos, tal, tem o mesmo jeitinho, assim, da gente, então a gente tem muito cuidado com quem a gente deixa entrar na nossa vida. Tipo vocês. Exato. Ou se a gente morasse aqui, a gente ia ser amigos. Mas a gente não é, não. Não, nós somos, mas ó, sabe qual é o problema? É porque assim, ó, o lance do intercâmbio é o seguinte, às vezes você tá num país... Deixou ele chateado. o corte. Calma, que eu vou explicar. Às vezes você tá num país, você conhece, o maior casal legal, aí você fala, velho, seria amigo deles. Sim. É isso. De sair De final dia de a dia. semana. Exato. Eu e Índia, a gente não tem isso mais, porque a gente virou nômade digital. E o nômade digital, assim, ele tá num lugar, aí ele mora 3 meses, faz amizade, vai embora. A gente vai conhecer uma galera legal na Irlanda já nos últimos 6 meses pra, poxa, ser amigo. Toda vez que a gente vem aqui, que a gente conhece alguém legal, tipo vocês aí, a gente só vai se ver agora quando? Ano que vem. Se a gente for lá pra Porto, Eu entendo. Então é difícil. A gente tá até caçando verdade. pessoas pra serem nossos amigos no Porto. Abrir que vagas vão aqui, ser você vai vocês. embora, quer ser meu amigo? Um Vamos dia. pra Porto, pro karaokê. Vamos pro Porto. Eu sou a rainha do brincadeira. Pô, inclusive aí também eu vi um vídeo lá do motorhome de vocês lá com o Tá, pessoal. e tem uma ideia aí. Cara, tem eu uma vi, ideia aí. então eu vi um Será que spoiler vem? aí, se for, hein? Ó. Já pensou? Se for, vai ser massa. Vocês vão passar uma noite lá com a gente no Demorou, motorhome. demorou. Cara, com tá certeza. convidado. Mas só respondendo a polêmica aqui, são nossos amigos, tá? Saiu bem, saiu bem. Aí quando Saiu voltar bem. aqui e botar no Rios, não é meu amigo? Sa- Aquela assim. Saiu Se bem. brigar, não pode separar. Ó, os caras do thumb. corte lá já tá de olho. Agora eu queria saber de vocês assim, ó. Vocês estão há pouco mais de um ano aqui, né?
Vamos falar de perrengues, né? Porque é importante também as pessoas saberem que não vai ser mil maravilhas. Vocês tiveram sorte de não morar em muitas casas, porque muita gente que vem até encontrar uma casa legal, tem que ficar trocando. Às vezes você vai morar com um coleguinha ali que é sujo, né? O coleguinha que é sujo Faz uns foi muito barracos de vez em engraçado. quando. Qual o perrengue que você, sei lá, você pensa hoje e fala, cacete, velho, como é que eu passei por isso? Teve algum assim, nesse nível? Teve sim. Os nossos maiores perrengues, eu digo que foram mais em trabalho. A gente foi mais com inglês. Em trabalho, mas o inglês foi o motivo também. Em perrengue, assim, com pessoas a gente não teve, porque do fato a gente ter ficado no hostel só 18 dias, mas a gente conseguiu a casa no terceiro. Então a gente manteve o hostel, porque pagamos o hostel, tem que ficar uns 18 dias lá, usando e consumindo a água lá dos caras. Exatamente. Então, foi mais um trabalho, né? Mas eu digo que a gente já veio do Brasil com uma casca. Né? A gente já trabalhou muito no pesado, a gente trabalhava no chão de fábrica, a gente foi, né, escalando a pirâmide organizacional. E quando a gente decidiu que a gente ia chegar aqui, a gente falou, vai ter trabalhos, né, como esses que a gente se aventurou. E a gente sabia que se tivesse que passar, a gente ia agarrar aquilo ali, como a gente agarrou. E um dos primeiros foi isso, que na semana que a gente chegou, na outra, a esposa do rapaz não pôde comparecer. E aí ele falou, pintou um trabalho, tu quer ir? Aí eu falei, mas assim, como é que funciona e tal? Não, é de garçom, você vai receber a roupa. Só compra a roupa e vai. Mas como? Chega lá, o cara vai te falar e tal. De staff, né? Eu falei, puta, Carol, e agora? E aqui, uma coisa assim, curiosa, que muitos lugares a gente não tem treinamento. Se arruma e vai, né? Tem muitos lugares que são assim, então as pessoas tem que se virar. No tato, né? Olha, eu já fui pra lugares assim, que eu vi um repolho, deve ser pra cortar. Você vai seguir o fluxo do rolê, você não sabe como fazer. Tem muito lugar que é assim. E aí o primeiro desafio começou sendo garçom. Pra você ser garçom, você precisa se comunicar pelo menos o básico ali, né? Ver o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. E eu fui primeiro. Eu falei, não, eu vou primeiro, você fica aí e depois eu vejo que eu te falo como é que foi a experiência. Cara, o meu primeiro evento foi próximo aqui de Dublin, né? Num evento super mega chique, né? O pessoal ali, tudo, cara, engravatado, comendo, tudo bonitinho. E aí eles encostaram, assim, fizeram uma roda e o manager começou a falar, e eu não entendia nada. E aí, cadê brasileiro? Não tem. Tinha um menino do meu lado, que era meu amigo. E eu falei, vou colar no cara, vai me ensinar e tal. E show de bola. Na hora que o garçom distribuiu, o manager distribuiu ali as mesas, o menino sumiu. Não, tirou vocês, né? Vocês não iam trabalhar sumiu, porque ele foi pra um lugar, eu fui pra outro. Eu falei, cara, e agora? Lasquei. Mas assim, eu me considero que eu sou muito desembolado, fácil. Né? E aí... Até demais. E aí, cara, eu fui ficar no front ali do evento. Cara, eu não sabia o que fazer, porque a gente tinha que recepcionar os convidados. E eu falei, engraçado que eles nem fazem um filtro, né? Quem fala inglês aqui, pelo amor de Deus, isso é um negócio muito louco, é por isso que eu falo, você tem que ir. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Se você vai, não fala inglês, cara, tu não vai fazer nada aqui na Irlanda. Nada. E aí eu fiquei no front lá, tinha que segurar a bandejinha, com um monte de taça de gin, assim. Nossa. Taça de gin pesada, né? Taça grossa. Fiquei segurando e aí eu sempre falo, o que tem que fazer, cara? Aí o cara falou, só sorria. Eu falei, fácil. Menino, já fizeram isso comigo. Keep smile. Só sorri. Eu falei, já tá aqui, o carisma já acabou. Eu falei assim, maravilha, sorri comigo mesmo. Fiquei segurando aqui, o pessoal entrava, eu oferecia. E aí a gente tinha uma maneira de colocar gin aqui, que era 4, assim. E aí se tira um daqui, dá umas balanceadas. Aí você tinha que vir arrumar. E aí tinha uma moça que tava do meu lado, que ela também era nova. E ela tava conversando. E aí eu tava conversando com ela e a gente tava perdido. E aí eu fui indo, né? A bandeja virou assim, ó. No meio, assim. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Só que eu dei sorte, porque caiu não onde tinha um tapete. Então não fez barulho. Não quebrando tudo. Só que molhou tudo, ficou tudo. Tinha vinho no meio, roxo, a galera pisando. Assim. E tu sentiu o que nesse momento? Não, eu senti, eu falei, o sangue, né? Gelou, falei, vou mandar embora. Fechei o olho, falei, quem vai chegar pra me mandar embora? Aí chegou uma manager altona lá e tal. A Irish, né? Ela chegou. Pegou ali, abaixou, e ela falou desse jeito, falou assim, acidentes acontecem. Pô, que bacana, que bacana. Bem. Que bom. Aí a alma voltou pro corpo. Aí eu falei assim, mas como que... E agora, né? Ela falou, não, tudo bem, vamos limpar, pega outra bandeja, fica aqui, tá tudo certo. Que bom, porque ela poderia ser bem... Não, eu esperava que ela ia fazer isso, cara. E ela não fez. E aí eu falei, aí já me senti mais confortável, posso errar.
posso errar. E aí depois a gente foi pra servir o banquete ali. Porque geralmente, quando se trabalha assim nesses eventos, você serve primeiro o starter, né? Um prato de entrada, depois tem o menu principal e por último a sobremesa. Então você tem que fazer todo um processo. Vai, pega, tira e tal. E eu não sabia, cara. Principalmente essa história do vinho. A galera comenta muito essa galera do vinho lá. Nossa, uma gafe enorme com vinho. Eu não bebo, né? A gente não bebe. Nada? Nada. Nem o vinho do Porto vocês vão tomar Vou lá? começar. Não, o vinho do Porto eu aceito. E aí eu não sei como é que toma vinho. E aí tem a diferença dos vinhos, né? O vinho branco eu acho que toma gelado e o outro natural, alguma coisa assim. Né? Vocês que são entendedores, já entendem. Eu não entendo. Eu não entendo. E aí o que aconteceu? Tinha um monte de vinho assim, espalhado, alguns dentro daquele balde com gelo e outros fora. E eu sou muito organizado. Sim. Tenho essa mania assim, então já vou arrumando. Tem e tal. toque, né? E aí, o que eu fiz? Cara, eu coloquei todos os vinhos dentro do mesmo balde. E aí ficou vinho branco com vinho vermelho e, cara, ficou uma salada. E aí o manager chegou. Cara, o manager era muito chato, era baixinho assim e tal. Chegou e ele falou, quem foi que colocou todo esse vinho aqui, meu? Tá tudo errado. E olhou pra mim e eu falei assim, é verdade, quem foi, meu? Caramba, quem foi aí e tal? Tinha sido você, né? Foi eu. Cara do pau. Aí eu sumi. Aí depois, ele falava assim, agora você vai lá e serve a entrada, o prato principal, depois... Aí tem um negócio, cara, que é uma frescura. Você tem que tirar os talheres daqui e tirar de fora pra dentro. Tem a ordem, tudo certo. E eu não sabia nada. Aí beleza, eu fui lá, tirei, aí ele ficava só me observando, assim, observando. E eu sabe quando você sente que a pessoa tá te observando? Você fala, puta merda. Aí beleza. Tirei, aí ele chamou assim, vem cá. Ele era bem bravão, assim, vem cá. Aí me chega, entra aqui na sala. Aí era uma sala assim, né? Aí entrei na sala e ele falou, isso eu entendi, né? Ele falou, por que eu peço pra você fazer as coisas, você só fala ok? E você não faz? Porque eu não tava entendendo Ele nada. entendeu que você não tava entendendo, né? Pobre. E eu falava assim, ok. Fazia. Ok, tá bom. Vou fazer Ok, de novo. yes, né? Ok, yes, né? Ok. Aí ele me chamou e, cara, me esculachou. Falou, como você vem pra cá, não tem inglês, agência, não sei o que e tal. Aí me esculachou, né? Aí nessa hora que veio, essa hora que eu falo pra galera que veio o verdadeiro sentimento de tipo assim, agora começou a brincadeira. Agora eu tô aí, cara, assim, ó, tô na Irlanda, tô trabalhando, desafio. Cara, aí eu respirei fundo. E na hora eu queria xingar aquele cara e sair fora e ir pra casa, ficar com a Carol na zona de conforto. Sim. Só que aí eu falei, não, eu vou. Aí eu respirei, falei, eu vou fazer tudo isso aqui, vou passar por isso, vou chegar em casa pra Carol, vou falar, Carol, foi uma bosta. Nessa hora você questiona um pouquinho, você quer que eu faça? Questiona, Gente, Indy. se você veio fazer esse intercâmbio na Irlanda e você nunca se questionou, o que é que você veio fazer aqui, você tá fazendo alguma coisa errada. Tá fazendo. Porque sempre tem um perrengue, lógico, a parte boa eu acho, até na minha experiência, acredito que na de vocês, supera a parte ruim, sim. esses perrengues e Exato. tal. Mas em algum momento a gente se questiona, que merda eu tô fazendo Pra aqui. que eu saí do Brasil, minha língua, meu idioma... E assim, e aí no final, o que aconteceu? Por isso que é importante você passar por todo o processo, porque lá no final é aquele negócio, quando chove, depois tem aquele dia bonito com sol, você fala, pô, ainda bem que eu não desisti. Sim. E aí no final, né, depois eu trabalhei bem e tal, eu entendi, né, eu sou muito visual, entendi com a galera e tal, peguei, fiz tudo, deixei a galera muito louca, chapada lá, de tudo que eu servia. E aí no final o manager chegou pra mim e me deu um sorriso e falou, good job. Eu falei, fila da mãe, cara. Aí eu saí muito feliz, contente, fui pra casa, contei pra Carol. Eu falei, Carol, foi Que Foi massa. bom. E eu acho que esse gostinho de quando a gente consegue, mesmo quando tem um perrengue, é muito bom. Nossa, Não é? É uma realização, né? E quando você tem sua primeira conversa em inglês, assim, que a pessoa te entende e você entende ela, assim, é um momento Vocês já brigaram em inglês? Já. Eu aprendi. Ele teve, nesse emprego que a gente tá hoje, assim, no começo ele brigava bastante. Porque o cara era folgado com ele ia pra cima muito e bom falava. brigar. Conta essa, porque eu vou botar na thumb assim, a do corte. Já briguei em inglês. Não, essa daqui, cara, foi uma coisa que tem... Eu não gosto de ser, assim, ignorante, eu não gosto de faltar com respeito com as pessoas, mas tem momentos que você tem que se impor. Que precisa. Você tem que se impor. Tipo assim, porra, tem administrador aqui, tem advogado aqui, tem doutor aqui que tá trabalhando, todo mundo tá trabalhando aqui querendo seu pão. Né? Assim, o cara tinha meio preconceito com os brasileiros lá, né? E aí depois ele viu que todo mundo era brasileiro lá do lado dele. Ele viu que era nós que mandava. A gente chegou, né? E, cara, a Carol também compartilha disso porque ela trabalhava.
Era com a no gente. mesmo lugar, tipo, a gente trabalha no mesmo setor. Cara, a gente trabalha junto, no mesmo horário, as mesmas folgas, no mesmo setor. Sério que vocês conseguem as mesmas folgas? Conseguimos. Gente, vocês... Não, mas, delícia. epa, peraí, conseguimos depois de brigar. Depois de brigar, sim. Ah, Teve muita briga, né? A primeira vez que foi, inclusive, com esse mesmo cara, a primeira vez que a gente Tudo do chegou voucher. lá... Depois do voucher. Ah, sim. A primeira vez que a gente chegou lá, a gente não deixou explícito, a gente é um casal. Aí depois eles montaram lá a nossa escala, aí a gente falou, pô, a gente é um casal, tem como vocês deixarem a escala da gente nos mesmos dias, off e tal. Aí o cara pegou e falou assim, como foi que ele falou? Era... Business isso aqui é business. É business. Tipo, Tô eu nem não vou falar a aí. I palavra, don't mas... care. I don't care. Exato. Tô nem aí. Tipo, é um problema de vocês. Aí, tipo, isso já foi uma coisa assim que a gente falou, caramba, vai ser difícil, cada dia, né, a gente vai num dia diferente, aí complicou. É. Mas aí depois a gente foi brigando e conquistando. E aí Foi uma depois coisa que o disso, Indy não conseguiu a gente ter, não né? conseguiu. eu Normalmente lembro. a gente via A gente- no final, principalmente, normalmente a gente se via. É. Porque nossos Era tudo trabalhos diferente. diferentes, as folgas não batiam. Às vezes eu tinha que esperar. Falar, pô, eu preciso, né? Pelo Preciso menos do meu boy aqui. exatamente. Eu tinha que esperar ele, tipo, meia-noite pra gente poder se ver e eu dormir pra depois... Pelo menos uma vez na semana eu tinha que fazer isso, porque senão era... Senão não namorava, pô. Exato. Não, é difícil, verdade. né? Então, aí eu Aí falei não assim, tem ou a gente entra no meio aí e fala umas verdades, ou vai ficar desse jeito. E aí eu falei, não, vambora. Oh, I need sex. I need sex. business, right. Fala, se você não faz, eu faço. Então, mas aí o que aconteceu? Eu senti... Brasileiro é foda, cara. Brasileiro é bom demais, mano. Eu senti que eles tinham muito medo de perder a gente. Porque, Pô, cara... a gente percebeu que eles precisavam mais da gente do que a gente deles. Aí eu fui pra Porque cima. quem chegava, que era o europeu, não queria trabalhar ali, não queria ficar. Vinha, né? Aconteceu muito. Tipo, a muito. pessoa vem uma semana, a outra já a pessoa some. E só ficou a gente lá. Então eles perceberam isso, que eles precisavam da gente. Então a gente cresceu nisso aí. E eu acho que é muito a realidade do intercâmbio em si acontece Sim, sempre, porque no início a gente acontece. fica com muito medo de dizer Sim. não, de se impor. Sim. Mas se a gente não fizer isso, Exato. monta na gente. Tem que Total. ser, pô. Então, Total. tipo, a minha primeira discussão foi bem assim, porque no início, gente, eu sou um pouco desaforada, assim, a gata. E eu não sabia me defender, porque eu não sabia inglês. Então acontecia situações que eu ficava. Você ficava calada assim. Aquele ódio aqui olha, remoendo, mas também no que dia que eu ódio. falei, a gata blow. Então, é muito isso. No início a gente fala, eu não vou perder esse trabalho, vai ser difícil exatamente. conseguir outro e Exatamente. tal. Mas, gente, tem trabalho, lógico. Tem épocas e épocas, né? Às vezes a oferta é um pouco maior, às vezes Sim. menos. Mas tem trabalho. Se a gente, com a experiência do primeiro, o próximo Já vai ser é. muito mais fácil. Exatamente. Sabendo inglês, fazendo networking, vai ser mais fácil. E a gente se prende, às vezes, num trabalho que é bosta, Exato. só porque tá com medo, né? E tem muita gente que fica nesse limbo o intercâmbio inteiro, né? Eu conheci Sim. pessoas que estavam 2 anos de kit importer, lavando não, prato. é. Não tenho nada contra lavar prato, lavei prato e tal, mas é um Mas trabalho tem que ser uma coisa hard. temporária, né? Também. Mas é temporário, tipo, você não se acomodar Até lá. você pegar o inglês, conseguir Exato. algo melhor. Não, exato, eu acho que assim, gente, beleza, respeito cada um, como você falou, né, cada um, todas as profissões aqui são dignas, né, mas eu acho que à medida que você vai aprendendo o idioma, você tem que se desafiar mais, né, não dá pra você, exatamente, você ter um inglês super afiado e tá numa profissão que você não fala basicamente nada, a não ser que você queira ficar ali estagnado. Você Só- consegue escolher até, né? Sim, em algumas sim, situações. sim. Cara, exatamente. Então, é o que a gente falou. O que eu tiro disso é tem que se impor, gente. Mesmo que é o que a gente conversava muito, exatamente, Indy. A gente falava, pô, não é porque eu tô aqui que eu tô aprendendo inglês, eu tô precisando de um trabalho, eu tô fazendo, eu pago minhas dívidas, minhas taxas aqui, tudo bonitinho. Então, não é porque eu preciso do trabalho que eu vou deixar alguém pisar em mim. Isso eu Exatamente. falava muito pra ela. Eu falei assim, mas não tem um dia que eu não vou deixar ninguém me pisar aqui, que eu não fale alguma coisa. E graças a Deus, a gente sabe, claro, eu sei o meu nível também, né? Não vou partir pra agressão com as pessoas, mas eu vou falar, ó, Pelo amor de Deus. Ou não. eu sou muito pacífico, eu sou sossegado. Então eu falo, pô, até aqui tu pode ir, mas daqui pra frente não, vamos, né, vamos se entender. Importante. Então acho que se impor aqui, mesmo sem inglês, é importante. Agora, atualmente, nessa empresa, vocês fazem o quê, exatamente? Eu dei sorte, do dia que eu cheguei, eu caí no office da empresa. Então, eu trabalho no computador sentada. Sabe aqueles lacres que vão no carrinho de comida do avião? Tem Sim. uns lacrezinhos que é tipo um cadeadinho. Sim. Não sei se eu acho que é difícil a pessoa reparar nisso. Mas eu organizo aqueles lacres, eu coloco eles no saquinho, registro lá no sistema. De boa, Eu faço isso de o dia boa. inteiro. É até chato. Porque, tipo, é o dia inteiro no computador. Você aí pode eu escutar registro. podcast? Posso. Então já vai escutar isso. Né? Posso. E Ó, você- nesse exato momento Então eu você fico- está escutando o seu podcast. Estou trabalhando. Beijo, escutando caramba, meu no trabalho. podcast. Eu A gente faço chega, isso. tá falando pro futuro, pra caralho no futuro. É Segura isso. aí, tá quase acabando. E assim,
Foi bom porque eu tive... No começo, quando eu cheguei lá, tinha uma brasileira. Então, ela meio que me ajudou, assim, no começo a entender o que eu precisava fazer. E depois ela saiu. E aí ficou eu por eu. Tipo, não falava muito ainda. Eu entendia tudo. Ficava lá só escutando as conversas. Depois só achando que eu não entendia, mas entendia tudo. Ficava só pescando, mas... esse trabalho foi muito bom pra eu conseguir evoluir. Porque depois que ela saiu, eu fiquei trabalhando com árabe, com indiano e com irish. Então... Isso é muito bom pro sotaque, né? Não, fora os que entra uma semana e sai. Sim, então, sim. assim, foi muita gente que eu trabalhei. Você faz a mesma coisa, Ela deu treinamento. Arrasou. O inglês tá bom, né? entendi como, o inglês tá bom, o inglês tá bom. É muito bom ver essa evolução. Assim, isso foi uma coisa muito louca. Só eu que tava fazendo aquele trabalho ali no office, o pessoal fazia outros trabalhos. E aí chegava uma pessoa nova, eles... Carol, ensina. Tipo, às vezes eu nem sabia direito me expressar, o que eu tinha que falar. E eu falava lá do meu jeito. Eu dava o meu jeito, a pessoa entendia. E aí foi melhorando, assim. Que legal. Não vou dizer assim que eu tô 100%, mas que eu já tô... Mulher, bem. Parabéns, Eu tô parabéns. É muito bom saber dessa trajetória. Que você pior- vai dentro do seu mundo, Exato. você vai ali melhorando. Exato. Pra Você mim, tá fazendo o quê? a pior coisa, só pra completar. A pior coisa pra mim até hoje é atender o telefone. Ai, Ela tem. Eles, por exemplo, eu trabalho... A gente agora tá entrando 11 e trabalhando até as 9h30, que a gente trabalha 4 dias de 10 horas. Então, o pessoal vai embora... 3 dias de folga. O pessoal vai embora às 2h30 e aí eu fico sozinha depois disso, até 9h30. Então, o telefone toca, e-mail. Quando o telefone toca, meu coração parece que vai explodir, assim, é uma coisa horrível, mas eu atendo, consigo resolver. Às vezes eu não consigo, saio caçando alguém pra entender. Porque tem pessoas que eu não entendo no telefone. Até o dia que você vai atender é tranquilo. Exato. Aí você vai falar, poxa, Sim, antigamente exato. eu não conseguia atender Não, o telefone. mas agora tá melhor, porque antes eu ficava tão nervosa que eu não conseguia prestar atenção no que a pessoa tava me falando, assim, minha cara queimava, minha orelha parecia que ia cair. Agora eu já consigo, se eu não entendo, eu peço pra repetir, assim vai. Eu tive essa sensação quando eu tinha que trabalhar com rádio, que alguém falava no rádio, tem um Nossa, cara de camisa vermelha, baixinho, Como segurança, né? caucasiano, na dobra direita do não sei Aí o quê. tu pegava as características tudo errada. Aí era outro cara. Mano, na hora que tocava, a minha alma saía do meu Caraca, corpo. sério? Mas aí, com o tempo, eu É fui com o pegando. tempo, É tudo E processo. eram os irlandeses, aqueles irlandeses com aquele sotaque forte, Raiz, né? falando. Lá do Não, ó, você falou irlandês, eu tenho uns amigos lá irlandeses que são drivers. Ele falou que ele é irlandês e alguns irlandeses não entendem o que ele Sim, fala. já ouvi isso, já ouvi Nossa, isso. é bem countryside Ele mesmo. falou, eu falei, demais. cara, como assim, pai? Ele falou, não, os caras não entendem o que eu falo. É difícil alguns, porque o sotaque é muito forte. Ele falou, se você tá entendendo, então você tá melhor que os irlandeses. Você faz a mesma coisa que Irol ou não? Não, é a gente diferente. trabalha, embora no mesmo setor, ela faz essa parte dentro do escritório, eu fico na parte de fora. Eu sou responsável por checar ali e separar os voos, né? A gente faz por uma comissão, por uma companhia aérea, então assim, tem voos que vai para Londres, para Espanha. Tem e aí Europa e fora da Europa também. Isso. E aí eu tenho que preparar todos os sanduíches. Preparar assim, não é na mão, é só separar e colocar dentro de algumas bags, dentro dos carrinhos. Sabe aqueles carrinhos que vão ali, que as comissárias passam? Sim. Assim, Os kartzinhos. Aí eu tenho que garantir que a gente recebe uma lista, então eu faço tipo de 80 voos. Então eu tenho que garantir que tá tudo no check, bonitinho ali. Os voos maiores tem que separar. Tudo bonitinho, cada um pro seu voo. E eu trabalho a maior parte do tempo dentro de um freezer. No gelo. Dentro do Literalmente? No freezer, é. Literalmente. Nossa, Aí geladeira tem gigante. que usar blusa. Tem que usar blusa e tal, tem todo um procedimento. E quando a galera falou assim, mas tem que trabalhar no freezer, eu falei, me dá que é meu. Dá aqui, o que precisa fazer? Recebe a mais por isso? Pior que não. Mas tá bom, tá lá. Não, mas Ainda. assim, Eu acho que é 5 a temperatura? acho que é 5 5 graus, assim. eu acho. Nossa, todo 5 dia? graus. Todo dia. Mas o que eu faço? É a mesma coisa. Põe uma blusa de frio, podcast o dia Toquinha, inteiro, cara. Toquinha, podcast, então eu... E pra mim é um trabalho ótimo, eu faço porque... eu falo, seria difícil se eu tivesse que ficar só fazendo ali, olhando pro que eu tô fazendo. É chato. Mas a minha mente tá longe. Eu tô Sim. pensando, o que eu fiz ontem? Hoje eu me comuniquei em inglês, como que eu posso melhorar? Aquela frase que eu falei. Então eu nunca fico aonde eu tô. Sempre minha mente tá... Embora eu esteja ali, eu estou fora. E, mano, você tá ganhando em euro, não é mesmo? Exato. Exatamente. É muito money. Cara, é bom. Então você tá ali bom. ganhando mesmo que o mínimo, você fazendo um full time, Sim. e você tendo o custo de vida que vocês falaram, Sim. nossa, ficaria o dia todo no Com freezerzão certeza. mesmo. A gente enfrenta. O nosso tempo, ele tá acabando. E foi bom, viu? O papo foi bom. E pra Renderia. finalizar, eu quero fazer 3 perguntas pra vocês. Manda. Bate bola. Aí Opa! o Fábio responde, Carol responde, Fábio responde. Vixe, Maria. Vai. Qual a maior dificuldade do intercâmbio pra vocês até agora?
Pra mim foi o inglês. O inglês. Pra mim foi o inglês, desde que eu cheguei. E você, Fábio? Fábio não teve dificuldade, tá fazendo essa... Pra mim, é que é pessoal. Foi o inglês, Sim. mas pra mim é entender as pessoas. Sim. Pra mim. Tá. O inglês, mas tem um direcionamento. Não é falar, não Falar é você escrever nem consegue. nada. É entender os caras, tipo, ter a calma e a paciência pra entender o que eles estão me pedindo ou falando. Sim. Acho que isso pra mim foi a maior dificuldade. Qual a maior realização de vocês até agora? Cara, eu acho que as viagens, pra mim. Paris. Ai, hein? Paris é era, bem assim, legal. Vocês foram meu pra Disney. Vocês... Meu sonho de, tipo, desde que eu cheguei, eu enchi o saco dele de Paris, meu. Ele Meu nem sonho gostava era da Paris. Disney, eu vi lá o Reels. Ele não ligava. De verdade, assim, eu canto as músicas da Disney. Ai, Que que top, massa. velho. Ah, tem muito. Sou quase uma princesa em Você casa. ficou emocionada quando chegou lá? Menina, eu chorei o tempo Chorou. inteiro. Eu chorei. Registrei lá, Eu pô. entrei quando eu vi a música, qualquer musiquinha que tocava eu já chorava. Então, Eu sou canceriana, dela Meu falando Deus. que chorou, eu já quero chorar. Ai, menina, quando eu vejo o meu vídeo, eu choro. Toda vez eu tava fazendo Reels Eu lá, tô a gente tava fazendo tô ela editando chorando. e Eu falei, calma aí, vou dar esse Reels aí que eu faço. E você, qual a maior realização pra você? Cara, pra mim, eu sou um cara muito... Eu até falei pra Carol que eu não me... acho que é de mim, eu não me surpreendo muito fácil. Rafael é assim. Acho que isso é de... Eu pergunto pra ele, também. qual é o seu sonho? Ele não tem sonho, tipo, de falar, eu quero ir pra algum lugar. Ele não tem. Não, é, Rafa cara. tem, mas Eu ele é tenho. muito difícil de ver, sabe? É, outra exato. coisa, Eu é. tenho, mas assim, eu tenho um lado que é muito... Eu tenho uma dívida muito grande, isso eu falo abertamente, com a minha família. Meus pais. Né, com meu pai e com a minha mãe. Então, as minhas realizações é conseguir estar aqui e fazer o que eu posso por eles. Inclusive, eu até posso comentar. Ontem mesmo, consegui um convênio pra minha mãe. Pô, que massa. Pô, que Convênio bacana. médico de plano de saúde. você Convênio fala. médico, convênio Ela médico. nunca teve um Coisa que convênio. não no Brasil. Minha mãe nunca teve convênio e, poxa, Você paga daqui pra ela lá. pago daqui. E aí, pra mim, as maiores realizações são quando eu consigo ter condições de ajudar eles, sabe? Pô, Que que bacana. Como é o nome dos seus pais? Antônio e Adalgisa. Beijo, Beijo, dona, seu Antônio. dona Adalgisa e seu Antônio. Seu Um grande Antônio. beijo. Cara, gente boa demais, viu? Criou bem, viu? Criou bem, criou bem. Cara, e assim, toda semana eu ligo pra eles, a gente bate papo e eles falam, cara, eu só tenho que agradecer porque muitos filhos, muitas pessoas que vão pra Europa ou vão, e às vezes não falam com seus Sim, pais. sim. E eu falo pra Carol, eu falo, cara, não tem. A gente pode. Se um dia tiver algum atrito sobre isso, tipo assim, eu falo, cara, são os meus pais. Exatamente. Então, a gente pode brigar por causa disso. Entendi. Tá ligado? Mas assim, os meus pais. Mas- É o seu sagrado, né? Exato. Não, com Mas não eles, briga, cara, eu falo pra Carol, eu não consigo viajar, fazer Sem todas essas falar coisas depois. sem não estar Se assim, pô, comunicar. tá legal, tá precisando de alguma coisa. Isso Sim. pra mim Isso é é massa. o que eu sou. E, Carol, resume o intercâmbio pra você em uma palavra. É difícil, né? Eu sei, eu vou ter... Nossa, difícil. Tá pensando na sua, hein, Fábio? Você sei, já já. sabe a sua? Qual é a sua? Propósito. 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 Boa, muito boa. Muito boa. Falou bem. Falou bem, falou bem. Eita, agora é Acho que você. Realização. 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 Boa. Vários sonhos. Boa. Isso é muito, cara. Arrasou. E vocês estão... É só o começo, gente. Vocês têm uma trajetória linda aí pra poder trilhar. Tô acompanhando vocês. É só um ano e espero- meio ainda, tem muito Tem mais. muito, tem Ah, muito. E tem. pelo que vocês são planejados, vocês. Vocês vão não se dar pretendem muito bem. continuar na Europa. Sim. Se a gente pretende. Spoiler, hein? Spoiler. O resto Spoiler, só os né? bastidores sabem. Que massa, gente. Obrigada por estar aqui com a gente. gente que Muito Agradeço, obrigado, gente, gente. foi Se vocês maravilhoso. quiserem mais, né, segue o Instagram dos meninos, o YouTube. Segue lá. Aproveitem, gente, façam a promo de vocês aí agora. Aproveita esse espaço. Lá no Instagram, se vocês quiserem ver o Fábio dançando. É toda hora. Direto, sempre tem uma Toda dancinha, hora. vai lá nos stories. Que a gente Sensual. sempre tem. Não, sensual Ai, não, não. ele gosta de uma pisadinha. O mais pro último brasileiro. A gente posta bastante coisa lá no Instagram, a gente, né, sempre tá lá Sempre tá respondendo a ajudando a galera, galera. sempre tá Sucesso postando o nosso demais. dia a dia. Lifestyle também, a galera gosta muito, porque a gente mostra muito lifestyle, tipo, pô, pegando o ônibus. São coisas que às vezes quando a gente tá aqui, a gente fala, pô, já perdeu o encanto, mas não, vamos fazer, vamos Sim. ajudar a galera, porque como a gente foi ajudado por vocês, Pô, que da hora. a gente faz isso com a galera e quem sabe as pessoas que vão chegar aqui futuramente, estão escutando esse podcast, um dia vai falar, pô, vocês me ajudaram. Como, graças a Deus já acontece Já muito aqui na Sim, rua sim. também. Que bacana. Ai, que massa. Galera, que valeu massa. mesmo, obrigado. Sucesso, gente. parabéns Então, aí, amor. Finaliza demais. com chave de ouro. Se quiser pedir um orçamento de intercâmbio na Irlanda para estudar nesta escola Que incrível. eles Sim, estudam, tá envolvidão aqui, A gente ó. mostra a saída lá no Instagram. Exatamente. Chega. Link aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante. Se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não tá inscrito, segue a gente também, o @SeVaiBora.
agora no YouTube e no Instagram. Não esquece de deixar um comentário. O comentário também é importante para esse vídeo chegar para outras pessoas. Então não importa o comentário que você faça. Chega aí agora e digita. Dá um enter. Pra gente saber a sua dúvida e trazer mais conteúdo relacionado Exatamente, a isso, né? aí, manda seu comentário, sua dúvida que a gente vai procurar responder em outros vídeos. Vão ter mais edições, mais participações, então é muito importante a sua participação pra gente entender o que é que você quer saber sobre esse universo de intercâmbio que é gigantesco. Beijo grande. Isso. Valeu, galera! Beijo, E até a gente. próxima. Tchau, tchau.